Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ter sido. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho, uma daquelas longas, exaustivas, onde a única coisa que você quer é ver a porta da sua casa. Eram 23 horas e 45 minutos, quando o Waze no meu painel brilhou em vermelho sangue. O trânsito parou completamente. Eu conseguia ver a fila interminável de luzes de freio se estendendo por quilômetros à frente na BR. Desliguei o rádio e baixei o vidro, tentando ouvir alguma coisa. Sirenes. Muitas sirenes, mas distantes. Provavelmente um engavetamento feio ou um caminhão tombado. Pelo jeito que os carros estavam desligando os motores, aquilo não ia se resolver rápido. Fiquei ali parado por 20 minutos, batendo os dedos no volante, sentindo o cheiro de diesel e asfalto frio. O cansaço pesava nas minhas pálpebras. Foi quando o GPS emitiu aquele som suave e convidativo. Rota alternativa encontrada. Economia de tempo. 1 hora e 45 minutos. Eu olhei para o mapa. O trajeto sugerido saía da rodovia principal cerca de 500 metros antes de onde eu estava, pegando uma saída lateral que eu nunca tinha notado, cortando por dentro de uma área rural e saindo lá na frente, contornando todo o acidente. Eu não pensei 2 vezes. A perspectiva de chegar em casa antes das 3 da manhã era tudo o que eu precisava. Joguei o carro para o acostamento e fui me arrastando até a saída indicada. Assim que as rodas saíram do asfalto liso da rodovia e tocaram o cascalho daquela estrada secundária, o barulho do mundo mudou. O zumbido constante dos motores dos outros carros desapareceu, substituído pelo som crocante de pedras sendo esmagadas pelos pneus e o isolamento repentino da escuridão. No começo, a estrada era razoável. Era de terra batida, larga o suficiente para 2 carros, cercada por fazendas que eu mal conseguia ver na escuridão, exceto por algumas cercas de arame farpado que refletiam meus faróis altos. Eu estava confiante. O GPS dizia: siga por 18 quilômetros. Parecia fácil. Mas à medida que os quilômetros passavam, a estrada começou a mudar. O cascalho deu lugar a uma terra solta e vermelha, cheia de valetas profundas feitas pela chuva. O caminho foi estreitando. O que antes cabia 2 carros, agora mal cabia o meu sedã. O mato nas laterais, que antes era rasteiro, começou a crescer. Capim alto, arbustos densos, árvores cujos galhos formavam um túnel opressor sobre o carro. Eu comecei a ouvir o som agudo de galhos arranhando a pintura nas laterais. Screech. Aquele som me dava arrepios, mas eu não podia voltar. Não havia espaço para fazer o retorno. Eu estava comprometido com o caminho. Olhei para o relógio. 1h15 da manhã. O sinal do meu celular tinha morrido há 10 minutos. O GPS continuava funcionando offline, mas a seta azul parecia flutuar no meio do nada, cercada por uma área cinza sem nomes de ruas. Foi então que eu vi a primeira coisa que fez meu estômago gelar. Não era um monstro, não era um fantasma, era um carro. Um Fiat Uno antigo, branco, abandonado na valeta lateral, quase engolido pelo mato. Ele não parecia ter batido recentemente. Estava coberto de poeira e folhas, como se estivesse ali há semanas. O que me perturbou não foi o carro em si, mas o fato de que a porta do motorista estava escancarada. Reduzi a velocidade, passando devagar por ele. Meus faróis iluminaram o interior vazio. Mas no banco de trás, vi algo que me fez travar a mandíbula. Uma cadeirinha de bebê, intacta. E jogado no chão do carro, um par de óculos de grau que brilhou com o reflexo da luz. Só um carro quebrado. Alguém foi buscar ajuda e não voltou ainda. Murmurei para mim mesmo, tentando racionalizar.
embora a camada de poeira no veículo contradissesse minha lógica. Continuei dirigindo, mas agora minhas mãos suavam no volante. A estrada parecia interminável. De repente, o caminho se abriu ligeiramente. Eu havia chegado a uma espécie de vilarejo, ou o que restava de um. Não aparecia no mapa. Eram casas simples, algumas de madeira, outras de alvenaria sem reboco, espalhadas ao longo da estrada de terra. Não havia postes de luz. A única iluminação vinha dos meus faróis, que cortavam a escuridão absoluta como facas. Tudo parecia abandonado, até que eu vi o movimento. A uns 50 metros à frente, do lado esquerdo da estrada, havia uma figura parada. Diminuí para quase 10 quilômetros por hora. O instinto de autopreservação gritando para eu não parar, mas também para não fazer movimentos bruscos. Era um homem. Ele vestia uma calça jeans suja e uma camisa de flanela desbotada. Ele estava parado na entrada de uma garagem de terra, imóvel. O que me assustou não foi ele estar lá. Pessoas moram na roça, afinal. O que me assustou foi que eram quase 2 da manhã e ele estava segurando uma enxada com as 2 mãos, como se estivesse pronto para golpear o chão, ou algo mais. Quando passei por ele, evitei olhar, mas a curiosidade mórbida venceu. Olhei pelo vidro lateral. Ele não estava olhando para a enxada. Ele estava olhando diretamente para mim. A cabeça dele girou lentamente, acompanhando o movimento do meu carro. O rosto dele estava inexpressivo, sem raiva, sem curiosidade, sem medo. Apenas um vazio absoluto, como se eu fosse um inseto que ele estava decidindo se esmagava ou não. Acelerei um pouco, sentindo um nó na garganta. Que lugar é esse? Pensei. Mas não era só ele. Cerca de 200 metros à frente, meus faróis iluminaram outra pessoa. Uma mulher, sentada em uma cadeira de plástico branca na beira da estrada. Ela estava de costas para a estrada, virada para o mato denso, imóvel, às 2 da manhã, sozinha. Passei por ela e o arrepio subiu pela minha espinha. Por que ela estava virada para o mato? O que ela estava olhando? Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Eu só queria sair dali. Pisei no acelerador, ignorando os solavancos da suspensão batendo nos buracos. O GPS indicava que faltavam apenas 4 quilômetros para voltar ao asfalto. Eu conseguia. Era só continuar. Foi quando fiz uma curva fechada para a direita e precisei frear bruscamente, os pneus derrapando na terra solta. O caminho estava bloqueado. Não era um bloqueio natural, como uma árvore caída pelo vento. Era deliberado. Troncos de árvores grossos haviam sido arrastados e empilhados no meio da estrada, formando uma barreira na altura do meu capô. Velhos pneus estavam jogados por cima, e arame farpado unia tudo numa massa confusa e ameaçadora. Parei o carro a uns 5 metros da barricada. O motor do meu carro e a minha respiração ofegante eram os únicos sons. A poeira que levantei na frenagem começou a baixar lentamente na frente dos faróis, criando uma névoa fantasmagórica. Eu estava prestes a engatar a ré, prestes a dar meia volta e fugir daquele lugar insano, custasse o que custasse, quando ouvi. Não veio de fora. Veio do próprio carro. Thump. Um som surdo, pesado. Alguém ou alguma coisa tinha acabado de bater com a palma da mão no vidro traseiro do meu carro. E então, o som inconfundível da maçaneta da porta de trás sendo puxada. Meu coração disparou contra as costelas, como um animal enjaulado. Aquele thump no vidro não foi o vento. Não foi um galho. Foi a palma de uma mão humana, pesada e intencional. Por uma fração de segundo, meu cérebro travou em negação, tentando processar a impossibilidade da situação. Eu estava no meio do nada,
cercado por mato e barricadas. E alguém estava tentando entrar no meu carro. O som da maçaneta sendo puxada novamente me trouxe de volta à realidade. Clic-clac. O ruído metálico da tranca segurando a porta foi o som mais bonito que já ouvi na vida. Graças a Deus pelo travamento automático. Instintivamente, levei a mão ao painel da porta do motorista e apertei o botão de travar repetidas vezes, obsessivamente, conferindo se o pino de segurança estava abaixado. Meus olhos se fixaram no espelho retrovisor interno, tentando rasgar a escuridão que envolvia o banco de trás. A luz vermelha dos freios tingia a poeira suspensa atrás do carro, criando uma atmosfera infernal. E no meio daquela névoa rubra, eu vi uma silhueta. Não estava correndo para se esconder. Não estava fugindo depois de ser descoberta. A figura estava parada logo atrás do porta-malas, no limite onde a luz do freio se dissolvia na escuridão. Era um homem, alto, ombros largos, imóvel como uma estátua. Ele apenas observava. Eu precisava sair dali. Agora. Joguei o câmbio na ré. Minha mão tremia tanto que errei a marcha na primeira tentativa, fazendo o motor rugir em ponto morto. O som do motor acelerando sem sair do lugar pareceu um grito de pânico ecoando pela floresta silenciosa. "Calma, calma, porra!" Gritei para mim mesmo, forçando a alavanca para a posição correta. A câmera de ré acendeu no painel multimídia. A imagem estava granulada, cheia de ruído digital por causa da baixa luminosidade. Na tela, vi a figura humana se afastar lentamente, mas não para me dar passagem. Ele deu um passo para o lado, para a margem da estrada, cruzando os braços. Pisei no acelerador. O carro deu um solavanco para trás. Eu andei talvez 2 metros antes de ouvir um estrondo horrível vindo debaixo do chassi, seguido por uma parada brusca e violenta que fez minha cabeça chicotear contra o encosto do banco. Crash. O carro morreu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por 2 segundos, fiquei atordoado, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Tentei girar a chave. O motor de arranque gemeu, girou pesado, mas o carro não pegou. Olhei para a câmera de ré novamente, que ainda estava ligada pela bateria residual. Havia algo no chão. Troncos. Eles não tinham apenas bloqueado a frente. Enquanto eu estava parado analisando a barricada dianteira, alguém, ou vários deles, havia silenciosamente arrastado toras para trás do meu carro. Eu estava encurralado. O pânico frio começou a subir pela minha garganta, com gosto de bile. Olhei para fora. A poeira estava baixando. Meus faróis dianteiros ainda estavam acesos, iluminando a barricada de árvores e arame à frente, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam dedos esticados sobre o chão de terra. Foi quando ouvi passos. Não eram passos furtivos. Eram passos de botas pesadas, esmagando o cascalho, sem pressa, caminhando ao redor do carro. Eles não estavam mais tentando se esconder. Eles sabiam que eu não tinha para onde ir. Virei a cabeça para a esquerda, para a minha janela. Um rosto apareceu no vidro. Eu soltei um grito abafado e me joguei para o lado do passageiro, batendo o cotovelo no console central. O homem do lado de fora não gritou. Ele não tinha uma máscara de hóquei, nem o rosto deformado. Ele parecia normal. Assustadoramente normal. Devia ter uns 40 anos, barba por fazer, usando um boné de uma marca de ração e uma jaqueta jeans grossa. Ele encostou a testa no vidro frio da minha janela, fazendo uma concha com as mãos ao redor dos olhos para bloquear o reflexo e ver melhor lá dentro. Ele olhou para mim, encolhido no banco do passageiro, e depois seus olhos percorreram o interior do carro, avaliando o painel,
avaliando o banco de trás, avaliando eu. Então, ele sorriu. Não foi um sorriso maníaco. Foi um sorriso de canto de boca, quase simpático. O tipo de sorriso que um mecânico te dá antes de dizer que o conserto vai ficar caro. Ele deu 2 batidinhas leves no vidro com a ponta dos dedos. Toque, toque. Ei, doutor. A voz dele veio abafada pelo vidro, mas clara o suficiente. Era uma voz rouca, calma. Acho que você fez uma curva errada. O motor pifou? Eu não respondi. Minha respiração estava curta, rápida. Eu tateava o chão do carro buscando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Uma chave de roda, uma caneta, qualquer coisa. Mas a chave de roda estava no porta-malas. Eu estava indefeso. Abre aí, disse ele, o tom ainda casual. A gente ajuda a empurrar. Não dá para ficar parado aqui. É perigoso. Tem gente ruim nessa estrada. A ironia na voz dele era tão afiada que parecia cortar o ar. Gente ruim. Ele era a gente ruim. Vai embora, eu gritei, minha voz falhando. Eu já chamei a polícia. Eles estão vindo. O homem riu. Uma risada curta, seca. Ele olhou para cima, para as árvores que fechavam o céu, e depois voltou a olhar para mim. Não tem sinal aqui, doutor. Nem rádio pega. Ele encostou o rosto mais perto do vidro, o hálito condensando na superfície fria. O sorriso desapareceu. O olhar dele ficou duro, predatório. E a gente sabe que você tá sozinho. A gente viu você passar lá na vila. Nesse momento, percebi movimentos no meu campo de visão periférico, do lado do passageiro, no para-brisa. Outros estavam saindo do mato. Eu contei 3. Não, 4. Eram homens vestidos de forma parecida, roupas de trabalho rural, sujas de terra vermelha. Um deles segurava um pedaço de pau grosso. Outro tinha uma corrente enrolada na mão. Eles rodearam o carro como lobos, cercando uma presa ferida. Um deles, um rapaz mais jovem, subiu no capô do meu carro. O metal cedeu com um som de lata amassando sob o peso dele. Ele se agachou, olhando para mim através do para-brisa, de cabeça para baixo, com um sorriso escancarado e dentes amarelados. O homem na minha janela bateu de novo, dessa vez com a palma da mão aberta. Um baque forte que fez o vidro vibrar perigosamente. Abre a porta, ordenou ele. Não era mais um pedido. Abre a porta ou a gente vai ter que abrir. E se a gente tiver que abrir, você vai se machucar. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, buscando saídas onde não havia nenhuma. O motor estava morto, as portas travadas, vidros fechados. Mas vidro quebra. Vidro não é blindado. Tentei ligar o carro de novo. Girei a chave com desesperança. Nhec, nhec, nhec. O motor nem sequer ameaçou pegar. Foi então que o rapaz em cima do capô levantou a mão. Ele segurava uma pedra, do tamanho de um melão. Ele olhou para mim, piscou um olho e ergueu a pedra acima da cabeça, pronto para esmagar o para-brisa. O homem na janela lateral fez um sinal para ele esperar. Ele parecia ser o líder. Ele apontou para algo dentro do meu carro. Olha ali, disse ele, apontando para o painel. Eu olhei confuso, sem entender o jogo psicológico. O painel estava aceso com as luzes de advertência da bateria e óleo, mas ele apontava mais para baixo, para o assoalho do lado do passageiro. Havia uma fumaça branca, fina, começando a subir debaixo do painel, perto dos meus pés. Um cheiro acre de plástico queimado e isolamento elétrico derretendo invadiu minhas narinas. Vocês cortaram alguma coisa, sussurrei, horrorizado. Eles não tinham apenas bloqueado a estrada. Quando passei por aquele primeiro carro abandonado, ou talvez quando bati a parte de baixo do carro agora há pouco na ré, algo havia sido danificado ou sabotado.
A fumaça ficou mais densa rapidamente, preenchendo a cabine. Eu comecei a tossir. Vai pegar fogo, doutor, disse o homem lá fora, com uma calma aterrorizante. Melhor sair. Ficar aí dentro vai virar churrasco. Eu estava diante de uma escolha impossível: morrer asfixiado e queimado dentro do meu próprio carro, ou sair para a estrada escura e enfrentar 5 homens armados que me olhavam com a fome de quem não via uma presa há muito tempo. Tossi violentamente, os olhos ardendo. A fumaça já estava na altura dos meus olhos. O interior do carro estava ficando cinza e irrespirável. Levei a mão à maçaneta. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurá-la. O homem do lado de fora deu um passo para trás, abrindo espaço. Ele sabia que tinha ganhado. Ele ajeitou o boné e esperou. Destravei a porta. O clique soou como um tiro na noite. Empurrei a porta. O ar fresco da noite entrou, misturado com o cheiro da terra e do suor dos homens ao redor. Mas antes que eu pudesse colocar o pé para fora, antes que eu pudesse sequer pensar em correr, ouvi um som que não vinha dos homens. Vinha de longe, da direção de onde eu tinha vindo, daquele vilarejo fantasma. Era o som de um sino de igreja, velho, rachado, tocando ritmicamente na escuridão. Bong, bong, bong. Os homens pararam. O sorriso do líder desapareceu instantaneamente. O rapaz desceu do capô num pulo, olhando para trás com os olhos arregalados de medo. O líder olhou para mim, depois para a estrada escura atrás do carro, e pela primeira vez vi terror genuíno no rosto dele. Apaguem as lanternas, ele sussurrou num grito contido. Agora, ele está vindo. De repente, as lanternas que eles seguravam se apagaram. A escuridão total nos engoliu. O líder se jogou no chão, ao lado da minha porta aberta, e segurou meu tornozelo com uma força brutal, me impedindo de sair, mas também não me puxando para fora. Fica quieto, ele sibilou, a voz trêmula, colada na lataria do carro. Se você fizer um barulho, todos nós morremos. E então, na estrada atrás de nós, onde a escuridão era absoluta, ouvi o som de algo sendo arrastado, algo pesado, e uma respiração. Não uma respiração humana, mas algo que soava como um fole furado, chiando e gorgolejando, se aproximando cada vez mais do meu carro paralisado. A fumaça dentro do carro já era insuportável. Meus olhos ardiam e lágrimas involuntárias escorriam pelo meu rosto, mas eu não me atrevia a tossir. O medo paralisante que emanava daqueles 5 homens era contagiante. Se os predadores estavam com medo, o que diabos estava vindo pela estrada? O som de arrastar ficou mais alto. Ras, ras, metal pesado contra pedra e terra. E aquela respiração, úmida, borbulhante, como se alguém estivesse sugando o ar através de um canudo cheio de líquido. Uma luz amarela, fraca e oscilante, surgiu na curva atrás de nós. Não era uma lanterna tática moderna. Era um lampião antigo ou uma lanterna de construção velha. A luz balançava com o passo pesado de quem a carregava. O líder, o homem que segurava meu tornozelo, tremia visivelmente. Ele soltou um gemido baixo, quase imperceptível. É o pai, sussurrou o rapaz que estava no capô, agora encolhido em posição fetal no chão. A figura emergiu da escuridão. Não era um monstro. Não era uma assombração. Era pior. Era um ser humano. Um homem gigantesco. Devia ter quase 2 metros de altura. Mas era corcunda, o que o fazia parecer uma montanha de carne deformada. Ele vestia um macacão industrial imundo, coberto de manchas escuras e antigas que eu não queria identificar. A cabeça era careca, cheia de cicatrizes, mas o som vinha do pescoço dele. Havia um buraco na garganta, uma traqueostomia aberta, sem o tubo, apenas um orifício escuro
que arfava e chiava a cada respiração trabalhosa. Na mão direita, ele arrastava uma marreta de demolição, daquelas usadas para quebrar concreto. A cabeça da marreta tinha um prego de vergalhão soldado na ponta. Era aquilo que fazia o barulho no chão. Ele parou a uns 3 metros do meu carro. A luz do lampião iluminou o rosto dele. Era uma máscara de pura brutalidade e indiferença. Ele não olhou para mim. Ele olhou para os homens. O líder soltou meu tornozelo e começou a rastejar para trás, levantando as mãos. A gente pegou ele, pai. O carro quebrou. A gente ia levar ele para o celeiro, juro. O gigante não respondeu. Ele apenas respirou, aquele som gorgolejante ecoando no silêncio da mata. Ele levantou a marreta com uma facilidade assustadora, como se fosse feita de isopor. Não! Gritou o líder. Com um movimento seco e brutal, o gigante desceu a marreta. Não em mim, mas na perna do líder. O som de osso partindo foi tão alto que se sobrepôs ao grito agudo do homem. O líder rolou no chão, uivando de dor, enquanto os outros homens recuavam para o mato, aterrorizados demais para ajudar, mas com medo demais para correr. O gigante girou a cabeça lentamente na minha direção. O buraco na garganta fez um som sibilante. Ele deu um passo em direção à minha porta aberta. A fumaça do carro agora saía em rolos grossos, encobrindo parte da visão. Foi o caos que eu precisava. A adrenalina inundou meu sistema com uma violência que eu nunca senti antes. Eu não pensei. Eu agi. Chutei a porta com os 2 pés, acertando o joelho do gigante. Ele nem se mexeu com o impacto, mas se desequilibrou levemente por causa do terreno irregular. Aproveitei o segundo de distração. Saltei do carro, tossindo, cego pela fumaça, e corri. Não corri pela estrada. Corri direto para o mato alto, para a escuridão, onde os espinhos e galhos eram meus únicos aliados. Pega ele! Ouvi uma voz gorgolejante e distorcida tentar gritar. Algo que soava inumano, saindo daquele buraco no pescoço. Ouvi passos pesados atrás de mim, galhos quebrando, e o som daquela respiração maldita. Corri sem sentir as pernas, sem sentir os cortes no rosto, sem sentir o ar queimando meus pulmões. Tropecei em raízes, caí de cara na terra, levantei cuspindo lama e continuei correndo. Eu não olhei para trás. Sabia que se olhasse, eu morreria. Atrás de mim, os sons de perseguição se misturaram com gritos. Não meus. Gritos dos outros homens. O pai não estava correndo atrás de mim. Ele estava punindo os filhos pela incompetência. Os berros de dor ecoaram pela floresta como um coro do inferno, abafando o som dos gritos noturnos dos animais. Corri até que o preto da noite começou a ficar cinza. Corri até ver as luzes distantes da rodovia principal, piscando através das árvores como estrelas de esperança. Quando finalmente rompi a barreira final de mato e caí no acostamento de asfalto da BR, desabei. Um caminhoneiro que passava quase causou um acidente ao frear bruscamente quando me viu. Um homem coberto de fuligem, sangue e terra, rastejando pelo acostamento às 4 da manhã. A polícia chegou 20 minutos depois. Eu estava em estado de choque, enrolado em um cobertor térmico, incapaz de formular frases completas. Levaram 3 horas para encontrar o local. Quando a equipe tática chegou onde meu carro estava, a cena era diferente do que eu descrevi. Meu carro estava lá, totalmente carbonizado, reduzido a uma carcaça de metal retorcido. Mas a barricada de árvores tinha sumido. O Fiat Uno branco abandonado tinha sumido. E não havia ninguém. Nem o gigante, nem os homens, nem o líder com a perna quebrada. A única coisa que a polícia encontrou foram marcas de pneus pesados de trator indo em direção ao interior da mata densa,
para uma área que no mapa constava como reserva florestal protegida, onde não deveria haver construções. Eles seguiram os rastros por 2 quilômetros até chegarem a uma clareira. Lá, encontraram as ruínas de uma antiga fazenda de café, queimada há décadas. No porão da casa principal, a polícia encontrou centenas de documentos de identidade, carteiras de motorista, passaportes, carteirinhas de estudante. Algumas datavam dos anos 90, outras eram da semana passada. Havia também dezenas de celulares quebrados, empilhados em um canto como troféus tecnológicos inúteis. O meu ainda não estava lá. Nunca encontraram os corpos das pessoas donas daqueles documentos. Nunca encontraram o pai ou seus filhos. O delegado disse que era provável que fossem uma família de nômades criminosos que usava aquela rota de GPS alterada para emboscar viajantes, roubar cargas e desaparecer com as testemunhas. Mas tem uma coisa que o delegado não colocou no relatório. Algo que um dos policiais me contou em segredo no hospital. Quando eles analisaram as cinzas do meu carro, encontraram marcas na lataria. Não do fogo. Eram marcas de amassados profundos, como se o carro tivesse sido golpeado repetidas vezes. E cravado no que restou do bloco do motor, havia um prego de vergalhão enferrujado, grosso como um dedo. Até hoje, quando dirijo à noite e o Waze sugere um caminho mais curto por uma estrada de terra, eu sinto um cheiro fantasma de fumaça e ouço, bem no fundo da minha mente, o som de uma respiração gorgolejante. Eu prefiro ficar parado no trânsito. Eu prefiro chegar 3 horas atrasado. Porque eu sei que em algum lugar daquela escuridão rural, o sino ainda toca. E o pai ainda está com fome. Era a 3ª noite seguida que eu passava na BR-153, a famosa Belém-Brasília. Quem é do trecho sabe. Essa rodovia não perdoa vacilo. O asfalto é traiçoeiro, cheio de remendos que fazem o caminhão sambar na pista. E a escuridão é tão densa que os faróis parecem ser engolidos a 10 metros do para-choque. Eu estava virado. Meus olhos ardiam como se tivesse areia neles. O café garrafa térmica já tinha virado um lodo frio e intragável. Eu precisava dormir. O cronotacógrafo já estava gritando que eu tinha estourado o tempo de direção. E meu corpo estava começando a falhar. Microcochilos. Aqueles segundos terríveis onde você apaga e acorda com o caminhão comendo a faixa branca. Vi uma placa velha, quase apagada pelo tempo e pela poeira vermelha. Posto Santa Fé, 2 quilômetros. Não era um dos grandes postos de rede, aqueles com pátio iluminado, segurança armado e banheiro limpo. Era um daqueles postos, bandeira branca, esquecidos por Deus, que sobrevivem de vender diesel duvidoso e cachaça barata. Mas eu não tinha escolha. Era parar ali ou tombar na próxima curva. Reduzi a marcha, o freio motor roncando alto na madrugada silenciosa. Entrei no pátio. O lugar era desolador. O chão não era asfaltado. Era pura terra batida e cascalho grosso. Havia apenas uma bomba de diesel, coberta de ferrugem, sob uma cobertura de zinco que rangia com o vento. Havia uma luz amarela fraca piscando na conveniência, que parecia mais um barraco de madeira. Nenhum outro caminhão, nenhum carro. Só o meu Scania e a solidão. Estacionei o mais longe possível da bomba, perto de uma área onde o mato alto começava a invadir o pátio, buscando um pouco de sombra para a manhã seguinte. Desliguei o motor. O silêncio que caiu sobre a cabine foi instantâneo e pesado. O único som era o tic-tac do metal do motor, esfriando, e o zumbido dos grilos lá fora. Tranquei as portas, apertei o botão de travamento central
e conferi a porta do motorista puxando a maçaneta. Travada. Dei a volta na cabine por dentro, conferi a do passageiro. Travada. Fechei as cortinas que separam a cama do para-brisa. Aquele tecido grosso era minha única barreira contra o mundo lá fora. Me deitei na cama estreita atrás dos bancos, cobri a cabeça e tentei desligar o cérebro. O sono veio rápido, pesado, sem sonhos. Mas não durou muito. Acordei sobressaltado. Não sei que horas eram. O relógio digital no painel estava apagado. Eu não tinha ouvido nada específico. Foi aquele instinto primitivo de algo está errado, que te acorda antes do perigo aparecer. Fiquei imóvel na cama, prendendo a respiração, aguçando os ouvidos. Cric. O som veio de fora, do lado direito do caminhão. Cascalho sendo esmagado. Não era o som de um cachorro ou tatu. Eram passos, ritmo bípede, pesados, mas tentando ser leves. Alguém estava caminhando bem ao lado da porta do passageiro. Meu coração começou a bater na garganta. Deve ser o frentista ou o guarda noturno checando o veículo, pensei, tentando me acalmar. Mas postos abandonados assim, não tem guarda noturno. E frentistas não andam na ponta dos pés. Carrei. Carrei. Os passos pararam, exatamente debaixo da janela do carona. Eu me arrastei milímetro por milímetro na cama, tentando não fazer a suspensão da cabine balançar. A cabine de um caminhão é como uma caixa de ressonância. Qualquer movimento lá dentro balança a estrutura toda. Eu precisava ser uma estátua. Levei a mão até a fresta da cortina. Aquele pequeno espaço onde o tecido não encosta totalmente na coluna da porta. O que eu vi me fez gelar o sangue. Não havia luzes no pátio, exceto a lua minguante e o brilho fraco da conveniência lá longe. Mas meus olhos já estavam acostumados com o escuro. Havia uma cabeça humana parada junto ao estribo. Um homem. Ele não estava olhando para a carga. Ele não estava tentando roubar o estepe ou drenar o tanque de diesel. Ele estava com o ouvido colado na porta do passageiro, escutando. E então, vi a mão dele subir. Devagar. Muito devagar. Ele segurou a maçaneta externa. Eu esperava um puxão violento. O típico assalto onde eles tentam arrombar na força bruta. Mas não. Ele girou a maçaneta com uma delicadeza cirúrgica, testando o mecanismo, tentando não fazer nenhum som metálico. A maçaneta chegou ao fim do curso, travada. Ele soltou, devagar, para não fazer o barulho de claque da mola voltando. Pensei que ele fosse desistir. Pensei que ele fosse embora. Mas então, ele fez algo que me aterrorizou mais do que qualquer grito. Ele não praguejou. Ele não bateu na porta. Ele levantou a mão e fez um sinal. Um gesto sutil com os dedos, chamando alguém. Do meio do mato alto, logo à frente do caminhão, onde meus faróis não alcançavam mais, ouvi o som de cascalho sendo esmagado por muitos pés. Crec, crec, crec. Não era um ladrão solitário. E pelo silêncio absoluto com que se moviam, eles não queriam apenas a carga. Olhei pelo espelho retrovisor lateral, através da fresta. Outra figura surgiu atrás da carreta e outra perto do tanque de combustível. Eles estavam cercando o caminhão, em silêncio total. De repente, o homem que estava na porta do passageiro levantou a cabeça. Ele não conseguia me ver através da cortina e do vidro escuro, mas ele olhou diretamente para a fresta onde eu estava. Ele tirou algo do bolso. Era uma chave mestra, uma daquelas gazuas caseiras feitas de aço temperado, usadas para virar miolo de fechadura velha de caminhão. Ele inseriu a ferramenta na fechadura da porta. Ouvi o som metálico, raspado e baixo, do metal invadindo o mecanismo da minha única proteção. Scrap. Clique.
O pino da trava da porta do passageiro, que estava abaixado, deu um pequeno pulo. Ele não destravou totalmente, mas o homem sorriu. Ele sabia o que estava fazendo. Ele girou a ferramenta mais um pouco. O clique final da fechadura ecoou como um tiro dentro da cabine silenciosa. O pino da trava subiu completamente. O tempo parou. O homem do lado de fora não escancarou a porta imediatamente. Ele baixou a mão da maçaneta e, pela fresta da cortina, vi o sorriso dele se alargar, revelando dentes escuros na penumbra. Ele sabia que eu estava lá. Ele estava saboreando o momento. Foi a fração de segundo que eu precisava. O instinto de sobrevivência superou o medo paralisante. Gritei. Um grito rouco, primitivo, enquanto me lançava da cama para o banco do motorista. O movimento brusco fez a cabine balançar violentamente. O homem lá fora reagiu instantaneamente. O sorriso sumiu. Ele puxou a porta com força. A luz da cabine acendeu, iluminando o interior e cegando-me momentaneamente. O ar frio da madrugada invadiu o espaço quente, trazendo consigo o cheiro podre de algo que não era apenas suor, mas carne velha. "Pega ele!" A voz dele não era um sussurro agora. Era um berro gutural. Girei a chave na ignição. O motor diesel do Scania, frio, tossiu e engasgou. Nhec, nhec, nhec. Vrum. O caminhão tremeu quando os pistões acordaram, mas o homem já estava meio corpo para dentro. Ele não tinha uma arma de fogo, mas tinha uma faca de desossa na mão livre, a lâmina enferrujada brilhando sob a luz do teto. Ele tentou agarrar minha camiseta, a lâmina cortando o ar a centímetros do meu pescoço. Soltei o freio de estacionamento, o maneco, com um estalo de ar comprimido. Pisei na embreagem e soquei a primeira marcha com tanta força que pensei ter quebrado o câmbio. "Sai do meu caminhão!" berrei, chutando o peito dele com minha bota de biqueira de aço. O impacto o jogou para trás, mas ele se segurou na alça da porta, os pés arrastando no cascalho enquanto o caminhão começava a se mover. Olhei pelo retrovisor. O pesadelo estava completo. As sombras no pátio ganharam forma. 4, 5, 6 pessoas correram para a luz dos meus faróis. Eles não corriam como ladrões de carga. Eles corriam em direção à cabine, tentando subir nos estribos, batendo nos vidros com as mãos, com pedras, com barras de ferro. Seus rostos eram máscaras de fúria silenciosa e insana. Pisei no acelerador até o fundo. O motor rugiu, protestando contra o peso da carreta carregada sendo arrastada no cascalho solto. O caminhão deu um solavanco para frente. O homem pendurado na porta perdeu o equilíbrio com a aceleração repentina e caiu, rolando para baixo das rodas traseiras do cavalo mecânico. Senti o baque-baque duplo quando os pneus do truck passaram por cima de algo macio e sólido. Não parei para ver o que era. Girei o volante todo para a esquerda para sair daquele buraco maldito e voltar para a estrada. Mas eu estava rápido demais e o ângulo era fechado demais. A carreta, longa e pesada, fez a curva aberta. Pelo retrovisor, vi a lateral do baú varrer a estrutura do posto. Crash! O som de metal rasgando e concreto estourando foi ensurdecedor. A traseira da carreta colidiu violentamente com a coluna de sustentação do telhado do posto e a bomba de diesel antiga. Vi faíscas voarem como fogos de artifício na escuridão. A cobertura de zinco desabou parcialmente, enterrando a bomba e bloqueando o caminho de quem vinha atrás. Ouvi o som de vidro estourando e metal retorcido sendo arrastado pelo asfalto, enquanto eu arrancava pedaços da estrutura junto comigo. Não tirei o pé do acelerador. O motor gritava, a turbina assoviava, e eu entrei na BR-153 sem nem olhar se vinha carro, invadindo a pista contrária antes de corrigir a direção.
Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia manter o caminhão em linha reta. Olhei pelo retrovisor uma última vez. A luz da conveniência tinha se apagado com o impacto. O posto Santa Fé era agora apenas uma mancha negra na escuridão, engolido pela noite. Ninguém me seguiu. Nenhum carro saiu de lá. Dirigi por 2 horas sem piscar, sem sentir meu corpo, com a porta do passageiro batendo e o vento uivando dentro da cabine porque a fechadura tinha sido destruída. Só parei quando vi as luzes azuis e vermelhas de um posto da Polícia Rodoviária Federal, a 150 quilômetros de distância. Desci do caminhão e minhas pernas cederam. Caí de joelhos no asfalto, vomitando a bilis do medo. Os policiais correram até mim, armas em punho, achando que eu estava bêbado ou drogado. Tentei explicar, gaguejando, apontando para o caminhão. Tentaram me matar. No posto Santa Fé, eles estavam cercando. Um dos policiais, um sargento mais velho, franziu a testa e trocou um olhar pesado com o colega. Posto Santa Fé? Aquele posto queimou e foi abandonado em 2014, filho. Não tem ninguém lá. É só ruína e mato. Eles foram examinar o caminhão. O lado direito da carreta estava destruído, amassado e rasgado, com pedaços de telha de zinco e concreto presos na estrutura, provando que eu tinha batido em algo sólido. Mas foi o que eles encontraram preso na porta do passageiro que fez o sargento empalidecer e pedir para eu não olhar. Preso na dobradiça da porta, onde o homem tinha se segurado antes de cair, havia um pedaço de tecido rasgado, uma camisa de flanela suja de sangue seco, e enganchado no metal retorcido do estribo estava o que eles usaram para tentar abrir a porta. Não era uma gazua de serralheiro, era um gancho de açougueiro, daqueles de pendurar carcaças de boi, afiado na ponta e enferrujado no cabo. A polícia foi até o local na manhã seguinte. Encontraram o posto destruído pela minha colisão, mas não encontraram corpo nenhum com marcas de pneu. Apenas marcas de sangue sendo arrastado para dentro da mata densa e uma fogueira recente apagada atrás das ruínas, cercada por ossos que a perícia demorou semanas para identificar se eram de animais ou não. Eu vendi o caminhão. Nunca mais peguei a estrada à noite, porque agora eu sei. Quando você vê um posto abandonado na BR-153 e sente aquele arrepio na nuca dizendo para não parar, não é paranoia,